A gente realmente tá burguesando esse podcast com os vinhos. Eu acho também. E, cara... Ninguém mais quer ver o podcast porque tem vinhos. Eu compro uns vinhos caros, assim. Eu vou trazer só Kaiser no próximo. Dá-lhe, Vitinho. Bem gelado, Vitinho. Traz o isopor. isoporzinho. Mas é muito mais gostoso beber vinho do que encher o rabo de cerveja, velho. Na boa. Eu acho. Mas é que as nossas cervejas já não eram cervejas de encher o rabo. Era tipo... É. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, podcast de cinema menos investigativo de toda a internet. Porra, Thiago, tu poderia ter feito uma piadinha com pedofilia, que ia ser muito engraçado. Pronto, te destruiu, cara, te destruiu. Não faço piada com assunto sério. Pedocast, o melhor pedocast do Brasil. Tudo bem. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chossard, Boa que noite. odeia as minhas introduções. O Vitor Viana, que salva as minhas introduções. Nem sempre. E o Marlon Krieger, que essa é legal. Oi. Ele anda de bicicleta. Hoje nós vamos conversar sobre um filme chamado Spotlight, O Segredo, a Verdade... Spotlight. A Sombra Revelando da Mentira. Segredos. Revelando Segredos. Spotlight é um filme de Tom McCarthy. Putz. Segredos revelados. Segredos Revelados. Segredos revelados. Isso. É sobre esse grupo investigativo do Boston Globe, um jornal de Boston que... O principal jornal de Boston. Acredito que sim. Eles recebem um novo editor e ele meio que insiste em que eles vão... esse grupo investigativo vá atrás de casos de padres que abusaram sexualmente de crianças, que é algo meio recorrente na cidade, mas que por algum motivo ninguém havia ido atrás a fundo e descoberto o que estava acontecendo realmente. Eles acabam... Descobrindo que a coisa é grande. É grande, que... Organizada. É organizada, que existe, de certa forma, uma indústria de acobertar isso e de certa forma, lucrar em cima desses casos, com advogados e juízes envolvidos. Enfim, e você acompanha de perto mais esses jornalistas fazendo as perguntas, indo atrás das pessoas, pressionando. É essencialmente uma narrativa de investigação jornalística, né? E também lidando com o fato de que a gente está descobrindo coisa, mas a gente não pode revelar ainda, a gente precisa realmente ir ao fundo. E eles logo começam a suspeitar que a coisa é muito grande, que eles têm que descobrir ligações com o topo para fazer algo que realmente mude alguma coisa. E o topo é o cardeal, que é como se fosse o líder local da igreja ali, né? Cardeal Law. Os 4 repórteres são o Mike Resendes, interpretado pelo Mark Ruffalo, interpretado pelo Michael Keaton, o Robbie. É o chefe É o deles. chefe do departamento. A Sasha Pfeiffer, que é interpretada pela Rachel McAdams, e o Liv Schreiber, que é interpretado pelo... Não, o March Baron, que é interpretado pelo Liv Schreiber. Não, o March Baron é o editor-chefe do Boston Globe. judeu. Ah, sim, Ele é o judeu outsider. Bom, há uma quarta pessoa que é um cara de bigode é um bigodinho. que teme pelos filhos. Que ele não é tão personagem quanto os outros, parece. Esse filme atiça uma vontade de filme sobre investigação em mim que eu não assisti muitos que sejam sobre jornalistas. Vocês assim. lembraram de filmes quando viram esse filme? Eu lembrei de filmes que eu não vi, assim, que eu sempre tive vontade de ver, mas... Qual? JFK e... Todos os Homens do Presidente. Tu não viu Todos os Homens do Presidente? Não vi. Sai do meu podcast agora. Tá, mas você vai defender esse filme? Eu acho massa esse filme. Tá. Eu nunca Mas vi você esse lembrou filme. dele assistindo esse Eu filme? lembrei. Mas é uma Eu lembrança... senti semelhança. É uma lembrança óbvia porque Todos os Homens do podcast. Sai do Pedocast. podcast agora. Pedocast.
Todos os Homens do Presidente inaugura praticamente esse subgênero do filme investigativo jornalístico, assim, sabe? Ele é a referência para qualquer filme feito. Sim, que é o sobre Watergate, isso, se eu não me É o engano. Watergate, E tem essa, sei lá, esse tour de force, o filme funciona em torno desse jogo dramático que é alguém sem poder entrando no escritório de alguém com muito poder, assim. Sim, tem esse isso. jogo é recorrente, assim. Sim. Né? Eu pensei nisso também, mas não pensei nesse filme. Não sei Mas por assim, quê. o filme, Todos os Homens do Presidente, que é do Alan Pakula, ele se centra realmente mais nos meandros da investigação jornalística, dos caras descobrindo e tentando tornar aquilo factível, algo para provar para o mundo. Assim. Eles sabem que aconteceu algo. Eles sabem que aconteceu, mas eles estão na margem, na zona cinzenta. Então eles precisam tornar aquilo verdade. Sim. E comprovado com fontes e tudo mais, assim. E aí é interessante e divertido por causa disso, porque eles vão criando gambiarras e coisas assim. Porque eles sabe? têm um informante, eles têm o Deep Throat, Isso. né? Que ele diz, tá acontecendo isso. Isso. Só que eu não tenho como provar porque eu sou uma fonte... Já esse filme eu não sinto tanto isso. Esse filme é um filme falando sobre a cidade, né? É um filme sobre as instituições da cidade. O que tem de pacto entre os cidadãos e o que está em jogo ali, o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, é balançar instituições fortes. No caso, a Igreja Católica, assim, né? É sobre isso, mais ou menos, sobre... E também de ficar muito próximo do procedimento jornalístico, assim. De como é dentro da redação, de como eles lidam com poderes maiores dentro do próprio lugar. Que é uma coisa legal porque eles não chegam a vilanizar, porque é meio que clichê, assim. O meu editor-chefe não vai deixar eu fazer as paradas, ou tem alguém de dentro que está envolvido com a parada, que está bloqueando o nosso caminho. Isso nem chega a acontecer, isso é meio... Parece que houve no passado um acobertamento disso, mas que é quase sem querer. Sim, que sabe? é feito pelo próprio Rob. Que é o próprio chefe da investigação, a própria força motriz do negócio. E eu acho que isso é uma qualidade bem interessante que o filme coloca, assim. Sim, tipo, de colocar isso em cena. porque é sobre pedofilia e é sobre como a cidade lida com a pedofilia cobertada pela igreja. E aí qual que é a pergunta que se faz? Quem é a culpa disso? A gente fala, é da igreja, dos padres e tudo mais. Mas existiu uma condescendência com relação a isso, né? Então a culpa é um pouco de todo mundo. A culpa é do Michael Keaton também. Eu acho que o filme fala disso, né? Sim, do Michael Keaton, dos advogados. Sim. Ele cita, sei lá, as irmãs de vítimas, por exemplo. Mas o interessante é os membros saber. das famílias de vítimas Mas o que é essa ação da culpa, assim? Tipo, é um esquecimento, é um não se importar, ou é um olhar para o outro lado, assim. Eu acho que o que o filme enquadra no movimento do Michael Keaton é isso, assim. Isso é bem legal, assim, é bem sutil e bem legal, assim. Tem duas frases que são muito fortes nesse sentido que eles falam. Que é o personagem do Michael Keaton que fala que essa é a conspiração, né? Cada um se encosta no outro e todo mundo olha pro outro lado junto, né? Sim. E outra que o editor-chefe, o Marty alguma coisa, fala que todo mundo tateando no escuro e quando alguém acende a luz, sobra a culpa para todo lado, assim. Né? Sim, essas coisas são legais mesmo. Eu acho que tem uma certa tomada de consciência ou uma coisa parecida, que é quando o McLeish ou alguma coisa assim, o advogado malvado... O advogado que fez O advogado que fez acordos com vários secretos, padres, não passando pela justiça comum, mas de modo privado. Quando ele diz pro Rob que... O que ao mesmo tempo dava alguma vantagem financeira para as vítimas, mas acobertava toda a situação de pedofilia endêmica que havia na cidade. E quando ele acusa o Rob um pouco, ele fica meio perdido, porque depois no final do filme a gente vai saber, ele não lembrava daquilo, ele tinha acabado de assumir e tal. Sim. Devia estar na onda do emprego, sei lá, né? Tentando corresponder às expectativas, que é... Mas não é só nesse momento. O filme foca bastante na ideia de que foi uma omissão sistemática do Boston Globe sobre isso, assim. Em vários momentos, na década de 90, teve gente indo atrás. Por exemplo, aquele Phil Saviano, o líder da organização das vítimas. Snap. Em vários momentos, pessoas que eles vão entrevistar
falam, não, eu falei isso com vocês há 5 anos, sei lá. E vocês não... tantos anos. Vocês não fizeram nada. Pode procurar lá Exatamente. nos clippings que vocês vão ver que eu já passei isso pra vocês. Vocês ignoraram, né? E daí estão todos meio ressentidos com isso também na hora, né? E isso me faz querer voltar procurar uma resposta que a gente tem procurado encontrar, que é sobre o que é esse filme. Como que a gente pode destilar assim em alguma frase ou alguma ideia. É sobre personagens, eu acho isso massa. Porque eu acho que o filme Eu discordo frontalmente. tem alguns Eu personagens. também discordo. Esse filme é sobre a cidade. Esse filme é sobre o que é ser uma cidade. Cidade não são os prédios, as ruazinhas, nada. A cidade é um consenso entre as pessoas. E aí, às vezes, esse consenso acordo. se desequilibra. É, um acordo. E às vezes esse acordo se desequilibra, porque existem coisas podres acontecendo no fundo. Então, esse consenso, esse acordo tem que ser revigorado. E é sobre isso. Eu discordo com o que o Marlon falou, mas ao mesmo tempo eu concordo, porque tem uma coisa que eu achei bem legal, que são onde aparecem os personagens que não são os principais, eu acho. Acho que em termos dos jornalistas, não é ali onde estão os personagens exatamente. No ponto de vista deles, eu acho que é mais sobre isso que tu falou. Mas tem as vítimas, que eu acho que é onde tem um pouco mais de personagem, assim. Onde tu vê as pessoas... Tem, mas é sempre uma sofrendo- pontinha. Tanto os jornalistas quanto as vítimas são só uns gostinhos de personagem, porque é Pode sobre essa ser, narrativa mas- mais social, tem assim, uma sabe? coisa geral por cima. Pode ser, mas eu exatamente. acho que ali tem uma coisa de mostrar o quanto aconteceu alguma coisa com aquelas pessoas, assim. Tanto Sim, quanto- porque eu acho que é o balanço do filme pra dizer que é sério o tema que a gente tá tratando, assim, porque às vezes fica meio abstrato, né? Sim. Mas tem que lembrar, isso arruina a vida das pessoas, assim, né? Tem alguns detalhes sobre isso. Um deles é o seguinte: omissão sistemática da cidade de Boston, mas até onde eu sei, Boston foi o foco da descoberta, né? E de lá saíram várias outras cidades, descobriram que, assim como muitas cidades deve acontecer e nunca se falou sobre, assim. no final do Então filme há alguma tem- coisa em Boston de, sei lá, consistente, de se perguntar alguma coisa dentro da Sim, cidade mas de Boston como é que o filme se faz essa pergunta? Eu acho que há algo bem direto aí, que é um elogio à imigração, um elogio ao diferente. Sim, do armeniano, do português. Do português e do judeu. Uma cidade, judeu, uma é. cidade essencialmente católica, recebe um editor-chefe do seu Irlandesa, principal jornal, irlandesa. Recebe um judeu que todos dizem que é carreirista, que não guarda raízes E no que lugar que fica. não tem personalidade, assim, como personagem ele é um... Ele é o tabula rasa desse filme. Exatamente. é. Então, o que fez funcionar a coisa em Boston é a diversidade, é ter gente diferente, é ter conflito, é ter confronto, é ter Sim. visões diferentes se contaminando. Então, acho que não é a cidade em si, é aceitar uma diferença, assim. Um filme é um jornalista de origem portuguesa, é um advogado armeniano e é um americano judeu numa cidade católica que são a espinha para a coisa acontecer. E o assim. nativo de Boston que é quem toma consciência. Toma Ele- consciência ele da é- merda que ele fez. Ele é que tem um olho... É. Parece que tem um olhar sobre o filme, assim, É. né? O olhar do filme é o dele, assim. Que é o personagem do Michael Keaton. Exatamente. Só uma curiosidade, eu fui ler uma crítica, acho que do Washington Post, e aí no começo da crítica, o cara que fez a crítica, ele fala, e só pra deixar claro, o Marty, que é o editor-chefe no filme, agora tá no Washington Post. Então, Que massa. E a crítica também do Boston Globe desse filme também é um pouco interessante, porque ele fala de como é legal as pessoas que ele conhece vendo o filme e até alguns que trabalham com ele aparecendo no fundo, assim, eles gravaram no próprio Que jornal, massa, assim, e falar um pouco de que realmente é meio que traz uma certa fascinação pelo trabalho jornalístico, mas não é de uma maneira heróica, assim, é de uma maneira... É um trabalho difícil, é um trabalho exaustivo, assim, é um trabalho de ficar mexendo em arquivo. Todas as e pessoas tal. são workaholics. São. E Todas. a vida delas são meio quebradas ou sem graça. Então, eu moro com a avó, eu eu quero me falar separei da mulher, de certa O forma. filme é sobre personagens um pouco por causa disso. É muito interessante como ele omite coisas. O Mark Fernandes... Mike Rezendes. Mike Rezendes. Ele tá noivo e a gente não vê a noiva dele.
Não, mas isso fica bem obscuro, assim. Mas- A sensação que dá é que ele se separou, talvez, Exato, recentemente. mas assim, tem que outras deu coisas. errado. Deu errado, assim. O Bigodinho tem uns filhos e E a os gente filhos não vê não o aparecem. Sim. A esposa dele aparece num plano onde ele tá dormindo e acorda preocupado à noite. É. Então eu acho que há uma qualidade nisso, de roteiro que seja, de decupagem, mas acho que é de roteiro mesmo. Ele tira da vida dos personagens essa coisa que é supérflua, que nos outros filmes tá cheia de. E ele faz o filme ter essa sensação de cidade, é claro, concordo com você, mas tem alguma coisa no trabalho dos personagens que é legal. Dá a impressão de que... Tem porque ele faz menos mais, assim, entendeu? Isso. A coisa da avó consegue ser significativa Sim. também, sem ser tão idiota. Sim. Tudo isso, sei lá, são Ele coisas consegue ser pontual sem ser simbólico ou ser resumido, assim, do Sim. tipo a avó representar É. o catolicismo. Não tem isso, assim, a gente sente que é um personagem ali, né? Sim. Isso é legal. E tá, vou entrar num gancho adiantando então, por que talvez isso aconteça? Porque este diretor é um ator. Esse diretor Também. tem 2 ou 3 filmes como diretor, mas fez sua carreira como ator em diversas séries. Por exemplo, Boston... Boston Legal. Não. É. Boston College, não é? Boston Legal, pelo que eu vi. Tá. Boston Enfim. College é a universidade. Eu acho. Mas é sobre uma escola. Enfim, não, eu quero puxar o gancho para outra série. Este diretor, Tom McCarthy, ele fez a 5ª temporada de uma série chamada The Wire. Ah, é? Quem ele é? Que Ele eu trabalha ia no jornal? comentar que Ele trabalha no jornal? Ele é um jornalista nessa série. Que legal. Eu ia comentar que esse filme me lembra um pouco The Wire. A 5ª temporada. A 5ª temporada eu vi só uma parte, eu não terminei ainda. Mas o começo é muito parecido. Tipo, vamos falar sobre isso, temos uma história. The Wire é uma série policial dos meados dos anos 2000, considerada uma das melhores séries da televisão americana já feitas. Ela trata Da cidade de Baltimore. do crime na cidade de Baltimore. A cada temporada aponta diferentes aspectos da cidade de Baltimore. E na 5ª temporada ela se foca no jornalismo. E um dos personagens é um jornalista que começa a inventar notícias para alçar a carreira dele, assim, uma espécie de preguiça e ao mesmo tempo oportunismo. E este personagem é feito pelo diretor de Spotlight. Então é muito curioso que exista ali em 2007, 2008 uma narrativa sobre os meandros de jornalismo, sobre o que é o bom jornalismo, que é sobre essa temporada. E, de certa forma, o filme que ele dirige 10 anos depois, mais ou menos, é sobre fazer bom jornalismo. Que massa, não sabia disso. Sobre o The Wire também, uma outra coisa que me lembra é a questão do The Wire, que eles estão sempre pensando o quanto de informação... Eles sabem coisas que eles não podem tornar públicas exatamente. Sim. Eles têm coisas que não... que eles podem processar alguém, digamos, mas se eles processarem aquela pessoa, a pessoa principal, o chefe da cadeia vai escapar, por exemplo. Sim. Que é uma coisa bem a ver com isso, né? Eles querem chegar sobre no cardeal. qual que é a história, né? Eles podem pegar um padre ou eles podem, sei lá, chegar no cardeal que na verdade vai ser o sistema e tal. Você mudou pro Isso é Vaticano. uma coisa que me lembrou bastante. Lembro The Wire Sim. também, né? Inclusive, uma das poucas cenas muito dramáticas de discurso, de berro, de emoção nesse filme é quando o Mark Rezendes insiste que a gente... Mike Rezendes insiste que a gente tem que publicar isso agora, porque a gente conseguiu os documentos e alguma coisa assim. Pra mim, essa é a única cena abaixo da média ou ruim do filme. Não é abaixo da média, só é... Essa cena é marcada, é a cena que vai aparecer no Oscar lá, Exato. assim, Sim. sabe? Eu fiquei muito puto com essa eu cena. também pensei, Tá. melhor ator, aí aparece Eu o cara achei- gritando. eu achei Muito pior cena, né? Ele bebendo a cerveja com a Sasha depois. Aquilo foi meio triste também. Eu mas concordo. ficou muito na cara. Mas o que eu gosto dessa cena dele berrando é porque não funciona, não adianta, assim. Ele... Ninguém leva O que ele Michael falou a Keaton sério. é muito bom, velho. Ele leva um filme só de estar nele, assim, é impressionante. Uma coisa que eu queria levantar, que eu acho massa também, a gente falou que é sobre social, sobre a cidade, né?
Eu acho que no cinema americano cada vez mais se configura, cada vez mais fica definida a ideia de que Boston é uma cidade do crime, talvez. Não sei se vocês percebem isso. Tem a coisa do Dennis Lehane, de ser um escritor policial bastante influente e ter saído vários filmes a partir da obra dele, mas acho que virou quase que um subgênero Boston ser o cenário de uma narrativa de crime, assim, porque existe uma grande classe operária irlandesa, porque existe muita corrupção, porque existe catolicismo e culpa, porque existe banditismo de um jeito meio sistemático. E eu acho interessante, assim, talvez seja uma das poucas cidades no cinema hoje em dia que tem uma cara. Chicago também é meio assim. Mas Só em que que... sentido? Mas é porque ela é uma coisa localizada, de gangsterismo. Mas isso na década de 30. Justamente. Hoje em dia não, entendeu? Boston parece ser essa cidade que hoje tem cara no cinema americano. Não sei se vocês sentem isso, assim. Los Angeles tem uma cara, tipo, com várias operações, mas tem uma cara. Los Angeles e Nova York, É um assim, palco, você não assim. pode nem levar a sério Los Angeles e Nova York, porque é meio... É o mundo. Pode ter tudo Mas lá, né? Nova York viveu sei lá, Nova York foi uma cidade do crime e foi Bem higienizada recuperada, e tal. Hoje em dia Sim, a mas visão é outra, os né? filmes Sim. que se passam em Nova York Sim, são mas- sobre isso. Mas já foram, né? Abel Ferrara, por exemplo. Sim. Assim. Os filmes de Nova York eram... Mas eu acho Cruz. que em Boston hoje tá bem marcadinho isso, assim, sabe? Tá bem interessante. Sim, eu gosto muito dos bares em Boston, que tem a coisinha na rua, assim. Já passou mesinhos. por Detroit, eu acho. E não tem o Ben É. Affleck nesse filme. Nova Orleans também tem coisas legais, assim, quando fazem alguma coisa, assim. Sim. Tá, eu quero chamar um clima. assunto. Vai, chama. Chega lá. No último podcast, que foi um desastre, a gente ficou falando horas sobre a cinematografia do filme, sobre aspecto técnico e sobre essas coisas. Aí A vem um pergunta filme vocês desse. gostaram do filme? Não. Aí vem um filme Tá, só desse, pra eu já ir aí vem um pensando filme se vai desse ficar. e aí a gente passa 21 minutos falando sobre coisas que não são isso. Tipo, o que isso significa, assim, pra vocês um pouco? Eu acho isso interessante como discussão do podcast, porque eu acho que pra quem tá ouvindo dá uma ideia do que é o nosso olhar, o que a gente olha quando tem um filme, entendeu? Esse filme é um filme bastante despojado de estilo, ou tenta se esconder um pouco. Se a gente podia falar sobre isso. Num sentido bem tosco, eu diria que esse filme é pouco cinema, Sim. né? Assim, no sentido Tem superficial. uma cara de série de TV um É pouco, bastante né? cabeças falando. E... É um filme de administração de informação. A gente vai... É uma dramatização de informações. E isso tem muito a ver com o que você falou do Tom McCarthy, dele ter feito séries e tal, porque as séries americanas trabalham majoritariamente com isso, né? Muito com isso, assim. Tem um pouco de... Acho que algumas séries têm uma ousadia em encenar coisas, assim, mas... Menos do que cinema normalmente, de fato. Mas eu acho que esse filme, em especial, é quase como um tipo especial de filme que parece não ser tão cinematográfico. Parece ser muito baseado na fala, no diálogo, e o diálogo ser muita informação e qual que é o peso dessa informação, né? O quão dramática é essa informação, assim. Então, eu acho que eu respondo fazendo uma pergunta para vocês, meio cretina, que é: vocês preferem esse filme ou vocês preferem o filme da semana passada? Você não vai nomear o filme da semana passada? Ou Inanimável? Ou Regresso? Um filme cinematográfico, né? Sim. Assim, Um filme de cinema puro, nas palavras de Alejandro Gonzalez. E eu não sei falar o último nome dele. Inhárritu. Inhárritu. Eu acho... Eu penso assim, qual filme eu preferia ter visto no cinema e qual filme eu poderia ter visto em casa? É meio óbvio, assim. Tipo, ver o Regresso em casa deve ser uma difícil. bosta, assim. Deve ser uma bosta. E ver esse filme em casa deve ser extremamente confortável também. Deve ser bem parecido com ver sabe? ele no cinema. Não
talvez uma questão de ter o público junto, mas apesar que ele não cria muita reação também. Sim. Não A é- grande reação, eu acho que foi quando Acho que no aparecem final. as cartelas finais com as cidades onde escândalos de pedofilia foram revelados a partir disso. E as pessoas, Brasil, Brasil, Brasil. Isso, não sei. Num público que provavelmente a maior parte católico também meio... Tinha várias senhorinhas no meu público, que Eita. era o mesmo do Thiago, e eu fiquei pensando no constrangimento que poderia estar rolando ali, assim, sabe? Achei interessante isso. Eu não sei se a gente é um povo mais cínico, talvez, e não liga tanto, talvez. E eu que fiquei vi o pensando regresso nisso. com várias senhorinhas e o constrangimento delas. O cara comendo lá um Tá, eu pedaço quero de que vocês bisão. respondam a pergunta. Qual filme vocês preferem, O Regresso ou Spotlight? Eu prefiro Spotlight. Eu prefiro Spotlight. Antes de responder isso, eu queria dizer que eu acho que essa pergunta é bem tendenciosa. É bem capciosa. bem né? de quem- É, Eu pergunta queria de discordar do jornalista. Luciano, mas é difícil. É eu- muito difícil. É, Então eu quero mudar de assunto. não, eu gostei mais desse filme também, do Spotlight. Sim, mas- ou seja, Mas o, assim, mundo, o mundo é tortuoso, a gente anda por caminhos tortuosos, porque Não. o filme que é menos cinema, às vezes é um filme mais interessante, sabe? Acho que ele impacta a gente de uma maneira mais O que interessante. eu fiz essa pergunta a pergunta do Luciano, porque o que eu acho que vale a pena discutir é que não há estilo nesse filme, é óbvio que há. Só que são tipos de estilo diferentes e que são empreendidos de maneiras diferentes e que, por exemplo, aqui a coisa pode estar num Mas corte... é um estilo jornalístico. Tudo bem, mas aqui a coisa pode estar num corte, a coisa pode ter uma sutileza, assim, que não tem... Um simples zoom out, num que vai se simples zoom out. distanciando Ou, enquanto por eles exemplo, vão se aproximando. eu não sei porquê ainda, mas eu acho adorei que o a filme do cena do... Inharritu é uma menina de 9 anos fazendo poema e botando um monte de adjetivo, entendeu? Ele se passa demais. E esse filme talvez seja super ele- árido e discreto. ele tá revisando ali e cortando adjetivos. Velho. Exatamente. Isso é legal. Tem um adjetivo no texto, e ele corta esse adjetivo. É isso. É esse o filme. Às vezes, não tem o mesmo poder um corte de um presente do cardeal e aí ele abrindo o presente do cardeal pra uma super imagem do Inharrito de um rio correndo, assim. Mas o Inharrito é sempre tudo muito espetacular. E a Mas coisa perde um fôlego do... Os filmes são coisas contínuas, meio vivas, assim, porque eles duram 1h30, assim. Então, Sim. você tem que sentir durante 1h30. Você não pode sentir durante um momento ou outro momento. E mesmo ele sendo assim meio plácido, talvez, sendo não muito drama, não muito espetacular, ele cria ideias, ele cria tensões, assim. Sim, Né? ele tem vários planos com igrejas, no fundo. Tem. Isso é uma coisa que quase chegou a me incomodar e há, por exemplo, uma cena do português com o armeniano, do Mark Ruffalo com o advogado armeniano. Stanley Tucci. E eles conversam e no final, num campo contra campo, e no final abre e tem uma igreja atrás, assim. E, Sim, eles estão no fórum e tem uma igreja do lado. mas tem certas coisas no filme que são sutis, assim, sabe? E que eu acho que contam um pouco, assim. E os atores desse filme também, né? Tudo bem que é um filme centrado na fala e tal, mas acho que os atores no filme... Tem sutileza, eu Tem acho que é isso, sutileza, né? É uma construção ali da miligrana ali. sabe? Eu tenho a impressão que eu vi o regresso, eu vi todo o regresso, o que é uma mentira, porque eu cochilei em algumas cenas, mas Denúncia. eu não cochilei no Spotlight e eu não vi todo o filme, eu acho. Eu quero... Tu foi no banheiro. Eu fui... Eu vi, Thiago. Foi. Denúncia de novo. Mas, assim... Por ser um filme de excesso de informação também, de tipo... Eu não peguei a engrenagem das coisas tão cedo, assim, e agora talvez eu quero ver de volta, mas eu também quero prestar atenção em detalhes, sabe? Eu quero ver o que eu não prestar atenção na cara de quem tá falando, assim, prestar atenção em outras coisas. Eu quero como falar- ele construiu o filme. Eu quero falar uma coisa emocional agora. É muito bonito isso. Que um filme pode pegar isso, pegar esse sistema, esse modelo, por exemplo, Boston Legal, essa série, ou aquela lá de investigação. Boston Public. Crime- Boston Public. Pode ser. Crime, não sei o quê, aquelas em que... CSI, pronto. E- Tipo, ele pode pegar esse Criminal modelo Minds. e transformar em alguma coisa que Law and Order. Desculpa, Law é and Law and Order. Order que ele faz. É Law and Order. é uma outra coisa, assim.
É. E o Inarritu, ele é o contrário desse modelo. Ele grita, CSI, lá um herói, É uma seus merda. bostas. Eu sou artista. E aí eu faço esse filme aqui que eu quero ser o Tarkovsky, mas Mas é bonito isso, essa sutileza do cinema é muito legal. Eu acho É. que isso conta. Assim. Isso conta com certeza. Esqueci o que eu ia falar. Eu acho muito didático comparar Eu ia os dois pegar o filmes, gancho do porque Thiago. é um tentando fazer arte de um jeito... Essa cena é da hora pra caralho. É Sério. um tentando fazer... Essa cena é legal, velho. É a única cena com Steadicam, assim, abuso de Steadicam no Sim. filme. Mas é um tentando fazer um filme de arte de maneira meio... Eu não vou... Rebuscada? Não, sei lá, eu ia dizer desleixada, mas de um jeito assim, meio hipopótamo fazendo arte, assim, sabe? Aham. Elefante branco. E a gente não pode esquecer que Steadicam e a gente tentando. não pode esquecer que é um filme que custa 100 milhões. 150. 150 milhões. E o outro é querendo fazer um filme de gênero, um filme de investigação, que deve custar, sei lá, 20 milhões. E que, velho, pra mim funciona muito mais como arte, no fim das contas, assim, sabe? Ah, só pra desculpa, Vitinho. Só pra contextualizar, a cena que tava passando era do Bigodinho, quando ele lê o endereço, ele vê que é O do endereço lado, é de, do lado da casa. do lado da casa, ele sai correndo da casa. Tem um e, centro de reabilitação de padres. e eu acho que ele vai na casa de algum vizinho, assim, e não, ele tá desesperado, assim. É. Foi mal. E ele vai lá na frente da casa e daí ele chega em casa e deixa um aviso pros filhos. Não passem na frente da casa tal, se alguém de lá falar com vocês, não falem com eles. Um detalhe mais externo do filme, mas que me faz gostar muito dele também, é porque é um filme para adultos. E isso é raro, assim, do tipo... Eu acho que pra cada 5 filmes, tipo Deadpool, 5 filmes da Marvel, tem um filme adulto. Um filme que pessoas que, sei lá, não querem ver necessariamente um herói voando na tela... podem assistir. É cada vez mais raro ter essa sensação assim de tô vendo um drama bem construído sobre questões interessantes assim e ao mesmo tempo é um filme sobre cidade e me faz pensar daí eu como uma pessoa adulta, sou adulto. Eu como uma pessoa adulta morando em Florianópolis e eu fico tentando imaginar essa situação em Florianópolis assim, não faz sentido porque Quem são os donos da cidade, Luciano? então, tipo, é meio triste morar aqui, né? Porque não tem essa instituição tão solidificada, não tem o embate das instituições, não tem um capitalismo sofisticado, o que quer que seja, assim, sabe? P12 contra Cacau Menezes. Aqui é tudo muito praia, muito assim, foda-se. Eu tenho meu trabalhinho e sou funcionário público, assim, né? Tipo... Mas, ao mesmo tempo, é interessante refletir sobre isso, sobre quais são as vigas da sociedade que tu vive, assim, né? Sobre o que... E Boston é a excelência disso, em certo sentido, né? É tipo uma tragédia sobre isso, o filme, né? Eu fiquei impressionado, assim, tipo, essas pessoas lidando com coisas tão maiores que a vida, assim, que aconteceram, assim, e, tipo... Eu não conseguia confrontar esses caras, assim, tipo... Ah, não, você não pode falar a respeito disso. Beleza. Vou pra casa. Sabe? Fazer o advogado revelar alguma coisa. Ele disse que não podia falar. Sim. Até você encontrar o velhinho tarado que começa a falar tudo sem você perguntar. Nossa. Não, essa cena é louca, né? muito legal, assim. Eu acho que o que é legal é que esse filme realmente trabalha numa coisa de visibilidade, né? De tornar as coisas visíveis e isso ser explícito e dramático, ou as coisas ficarem na sombra e isso ser mais sugestivo, assim. E quando um abusado fala que ele pagou um boquete e ele bateu uma punheta, tipo, é meio chocante, assim, no filme, né? Assim, o filme administra bem essa informação dramática, assim, né? Acho isso legal, assim. Ou quando o padre fala que, normalmente, eu dei uma... Fooling around with the boys. Uma fooling around, que dei uma sarrada. Sei lá, a legenda, assim, a legenda me desconcentrou na hora, assim, eu sabe? nem olhei a legenda, mas... Em inglês ele fala fooling around. Fooling around. Mas não, mas eu não, tipo, a gente tirou não um sarro, estuprei ele. Tirar um sarro, Tem uma diferença. Essa diferença é importante. Não. Pegando o gancho disso, eu queria saber de vocês qual que é a relação de vocês com a Igreja Católica. Atualmente nenhuma. Eu fui criado ligeiramente católico até fazer catequese. Tipo, havia momentos importantes de religião, mas depois disso
sumiu, assim. Tu fez catequese. Fiz catequese. E aí pediram, você quer fazer crisma? É meio que a mesma coisa. E eu, É meio que a Não. mesma coisa. Tu te considera o que hoje em dia? eu considero ateu. E vocês? Eu sou católico de criação, Formação. de formação, assim. Minha mãe era bem envolvida com a igreja, hoje é menos. E aí eu fiz até a crisma. Cheguei a ser coroinha em alguns momentos da minha vida. Posso fazer uma pergunta? Você foi abusado? Foi abusado. Não, não fui. Tem certeza? Não Mas- tem uma mas parte é escura porque- da tua pode mente? falar assim? pra gente. É porque eu tava no time de xadrez e não no time não- de hockey. Ah, Não, foi de boa, mas me cansa ficar na igreja, assim. Eu queria estar fora, fumando. Não sou um ateu hoje em dia. Eu fiz catequese, mas Quando o Vasco tá jogando, às vezes fiz eu a primeira comunhão, mas acredito. não sou mais católico. Sei lá. eu sou ateu também, eu fui batizado, mas não fiz crisma, não fiz nada. Mas tenho minha avó como figura muito forte, que é católica. Mas me considero ateu e... Acho que assim, a família próxima leva a sério religião, mas não pratica nada, assim. Parece uma coisa De- geracional, assim. É. Os avós são católicos praticantes, os pais são católicos não praticantes e os filhos são ateus. Mas tem também umas Mas- fases da vida, assim. É. Tipo, eu tenho uma tia minha que é super atuante hoje em dia, assim. Mas, E aí... mas acho que curioso. também, tipo, gente que não é praticante se considera muito religioso também, ao mesmo tempo, assim. Porque não faz parte de uma comunidade, não vai à igreja, não participa disso, mas tem algo espiritual em casa, assim. Reza antes de dormir, pelo menos, sabe? Ou tem momentos que se apega a Deus e vê nisso algum sentido, sabe? Eu não sei, cara. Acho que é se uma tão geração geracional. que é parte da nossa ainda. Muita gente que eu conheço é assim, da nossa geração, mas, tipo, não quer ter um senso de comunidade religiosa, talvez. E aí- Que é um problema desse filme, assim. Comunidade religiosa ampla, assim, que Não, mas lida bem- ele tá pressupondo que Boston é uma comunidade religiosa bem forte. Sim. E que o filme é sobre o problema que há depois disso. Então, acho que... Mas a gente hoje vive uma crise da comunidade, Sim, né? sim. E inclusive da religiosa, né? Assim. Ali no córrego onde a gente mora tem uma igreja de jovens bem atuante. Na frente da minha casa. Eu Então. ouço eles diariamente. Você e ouve os louvores? Eu como um Subway com eles, assim, normalmente. É uma igreja, assim, protestante, jovem, meio americana, assim, né? É bem jovem, só tem jovens. E Acho que é tocam- proibido velho. E toca um rock, assim, na hora do sermão. Tá, vamos se desviar. Já passou muito do tempo, a gente tem que ir pro recadinho da igreja. Recados da igreja da conversação. Eu Sobre eu lembrei do que eu ia Igreja falar Católica. antes. Falei, Não Vitor. era tão importante, mas é porque pegando o gancho do Thiago, que já não é mais um gancho, de que esses filmes dão uma vontade de assistir duas vezes, porque são filmes com muita informação, muitas tensões de ficar prestando atenção no que vai acontecer, no que está sendo investigado, no que a gente está descobrindo com os personagens, e a coisa do estilo vai ficando um pouco de lado, assim. É legal assistir de novo e pensar como que esse filme é filmado, assim, o que ele faz ali a partir É um filme da- com muitos planos médios, é um filme meio neutro, assim, né? Vocês sentiram isso? Exatamente. Ele não faz um close, assim, dramático, uma É. coisa... E ele também não fica tão distante, ele não... É. Mas é legal assistir Ele mostra de a novo cidade já de uma- sabendo o que vai ser descoberto para olhar um Só pouco para pra confirmar a isso, assim. destruição da comunidade, o recadinho da igreja foi destruído e a gente tá falando do filme ainda, é isso? sim. Tá. aham. Não, pode voltar. Entrar na universidade é um tipo de fé hoje em dia? Tá, não tem nem vinheta esse recadinho de igreja. Eu queria recomendar um jogo que o Luciano tá jogando. Eu joguei ele, chama Firewatch. Observar fogo, basicamente. Para as pessoas acharem
Observador. Sei lá. Observador de Fogo. É um filme dos mesmos É um filme? produtores. É um jogo. É um jogo. É um filme. É quase um filme. Ele é dos mesmos produtores que fizeram a primeira temporada do jogo do The Walking Dead. E do Gone Home. Não, eu te falei Tô errado. Ele é sobre esse cara na década de 80 que ele vai investigar. Vai passar um tempo observando florestas para ver se vai ter incêndios florestais. E o único contato que ele tem com outra pessoa através de rádio é uma outra observadora que está numa torre um pouco distante. E eles começam a investigar algumas coisas que estão acontecendo de estranho no meio da floresta. Parece massa. E é um jogo meio linear, mas meio de múltiplas escolhas. Desde o começo você faz algumas escolhas que vão afetar mais pra frente. Não muito nas consequências da história, mas muito em como a história é contada, em como as relações dos personagens se dão. Então acho que pessoas que gostam de cinema podem muito bem gostar desse jogo, porque ele conta histórias de formas diferentes. Tem uma narrativa bem legal. Sim. Tem que pagar pra jogar? Tem. $36. E reais. R$36. Ele dura umas 4 horas, assim. E é bem bonito. É o preço do cinema, né? Na verdade, É um cinema em casa. É o cinema em casa. Que tu interage um pouquinho. Sim. Pode até jogar umas vezes diferentes pra ver o que acontece. Mas quem é o diretor? É o dono do jogo. Tá. Eu queria encerrar este podcast voltando um pouquinho ao filme, fazendo uma declamação. Uma das minhas bandas favoritas se chama Pixies, e nesse momento o Marlon revira os olhos. É uma banda de Boston. É uma banda de Boston que começou sua carreira no final da década de 80, e o seu segundo álbum, chamado Surfer Rosa, é de 1988. Tem como primeira música uma música sobre a isso. música chamada Bone Machine, que um dos trechos é o que eu vou declamar agora. I was talking to a pretty preach about kissy kiss. He bought me a soda, he bought me a soda, he bought me a soda, and tried to molest me on the parking lot. Yep. Então, em 1988, a ideia de que padres molestavam crianças em Boston já era bastante comum, assim. Então, eu acho que esse filme é sobre uma narrativa bem sobre como emblemática as pessoas do que é escutam Boston. Pixies há 20 anos e mesmo assim. Quem ouvia Pixies já sabia. E Quem melhor, lia jornal não sabia de nada. Tem gente que paga pra ir em shows do Pixies hoje em dia. Eu pagaria. E com isso terminamos mais um episódio de A Conversação. É muito foda essa parte que ele fala. Você tá sacaneando comigo? Ele fala, não estou. E ele continua na mesma levada, assim. Tipo, eu só sou um advogado workaholic, cara. Eu queria muito ter feito uma coisa escrota, que é lembrar que o Mark Rezendes é descendente de português e ele tem uma cara de retardado no Não filme é inteiro, Mark. assim. Mike. O Mark Ruffalo tem uma cara de retardado em todos os filmes. Vocês concordam com isso, Ele tem síndrome né? de Down leve. E isso ele acha um charme, assim, porque ele continua a fazer isso nos Mas filmes é tipo dele. o Joaquim Fênix um pouco. Só que o Joaquim Velho. Fênix não é retardado. Velho, não faz isso com o Joaquim Desculpa, vai. Phoenix. Desculpa. Ó, o que eu ia falar é que ele não deve ser português. Eu não achei que ele fosse ser português, porque ele não é digno de ser Ó a português. defesa. Não, Ele não é digno de ser português. Porque quando o cara pergunta, você é italiano? Ele fala, não, eu sou descendente de português. Eu Aí o sou cara, descendente de português. Sou descendente de português. Aí ele pergunta, da onde? Se ele fosse português de verdade, ele ia Do responder, Alentejo. de Portugal, depois. Ele não ia falar... Muito massa, velho. O filme é só tu fazer uma redação cheia, tu tem o filme, velho. Tu não precisa fazer aqueles planos do Inharrito, assim, sabe? E o filme é mais massa que o filme do Inharrito, cara.
E mais barato. Sim, exatamente. É um custo-benefício, assim, violento, sabe? Esqueci de apontar pra MM Vice. Outros jornais poderão obtê-los. Aí dá pra... Ou depois, obtê-los. Estou indo para Alentejo. Será que ele atende falando estou? Então, Estou? Está lá. É, estou lá. Ora.